Bom dia, boa tarde, boa noite, licinauta, especialista do futuro. Retornamos aqui na nossa aula e nós vamos tratar agora de três elementos que são a descrição da solução como um todo, providências da administração e contratações correlatas. Mas antes disso, eu quero trazer para você uma classificação dos elementos, classificação didática criada por mim. Né? Então isso não tem previsão legal. Isso foi uma classificação que eu fiz e não é para dificultar a tua vida. Pelo contrário, é para facilitar. No meu sentir, através dela, você vai entender de uma vez por todas, sem precisar decorar, para que serve cada elemento. Vamos a ela? Então nós temos aqui, vou colocar aqui, elementos do ETP, elementos do estudo técnico preliminar. Nesses elementos do estudo técnico preliminar, eu tenho aqui primeiro o que eu chamo de elementos principais iniciais. Ele serve para até descobrir qual objeto. Eu tenho também os elementos principais finais. Gente, fica aqui até o final da explicação, porque no começo vai parecer um pouco confuso, mas depois, quando você terminar a explicação, tudo vai fazer sentido e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a compreender melhor a sistemática concreta do ETP. Então, além dos elementos iniciais, elementos principais iniciais e finais, eu tenho aqui os elementos acessórios, que eu chamo de satélites, e os elementos acessórios celebrativos. Inclusive, eu agradeço. Eu até alterei esse termo aqui depois de uma sugestão de um aluno, eu agradeço. Janderson, explica para que serve isso. Vai entender agora. Tomar aquela aguinha, uma garrafinha dos licinautas aqui. Então vamos lá. Os elementos principais iniciais, que eles vão até descobrir qual objeto vai ser contratado, nós já falamos nos outros blocos, né? Outros módulos. Nós já fizemos eles, inclusive. Tudo começa com a descrição da necessidade barra justificativa. Ok? Descrição da necessidade barra justificativa e depois vai para o levantamento de mercado. Escreva necessidade barra problema, né? Coloquei justificativa necessidade barra problema. E depois vai para o levantamento de mercado, que é descobrir qual é a melhor solução. Descoberta a melhor solução, eu vou descrever a solução escolhida. Com quantitativa, etc e tal. Depois de descrever a solução escolhida, nós fizemos no último módulo o quê? Os requisitos da contratação. Os requisitos da contratação nada mais são do que um desdobramento da descrição da solução escolhida. Ora, eu sei qual objeto eu quero contratar e vou agora procurar saber quais os requisitos para bem contratar esse objeto. É uma espécie de apêndice, anexo, tá junto com a solução escolhida, entende? Porque os requisitos são requisitos de quê? Da solução escolhida. Então eu vou colocar na minha classificação aqui como uma espécie de apêndice. Tá? Vou colocar em vermelhinho aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Os elementos satélites, o que é um satélite? É tudo aquilo que orbita o objeto principal. Então eu tenho, por exemplo, a contratação de um veículo. Né? Contratação, compra ou locação de um veículo. Só que o veículo, a minha solução contratada, ou a ser contratada, ela não existe de per si, ela não existe sozinha. Né? O veículo ele precisa ser integrado com os satélites, né? Que são todas aquelas outras questões que fazem a minha solução funcionar.
Então, o veículo ele precisa ser abastecido, o veículo ele precisa ser dirigido, de alguém para dirigir, o veículo precisa de um local para ser guardado, né? E aí é onde entram os acessórios satélites, elementos acessórios satélites, que eu vou ter a descrição da solução como um todo, eu vou ter as contratações correlatas ou interdependentes, e vou ter o que, gente? As providências da administração. Gente, para saber aqui, eu tenho um segredo, né, que é bastante simples de acompanhar. Você vai gravar para sempre isso aqui. Tem algumas divergências doutrinárias, né? Mas via de regra, no manual do TCU, por exemplo, de licitações e contratos, né, aquela orientações, jurisprudência, eu gosto de chamar de manual de licitações do TCU. Principalmente essas duas últimas aqui, você vai entender, faz sentido que eu vou explicar agora. Presta atenção, presta bastante atenção. Elementos acessórios satélites. Descrição da solução como um todo, contratações correlatas ou interdependentes, providências da administração. Vou explicar de uma vez. Ora, veículo, objeto principal, satélites. Por exemplo, a pessoa que vai dirigir, né? O motorista, ou assistência técnica. Né? Veja, gente, tudo aquilo que estiver, todo satélite que estiver dentro da própria contratação que eu estou fazendo, que estiver dentro da solução que eu estou contratando como um todo, eles constarão aqui da descrição da solução como um todo. Então você pode gravar dentro da contratação que eu estou fazendo. Então eu vou fazer um contrato de locação. Nesse contrato de locação, obviamente, está incluída a assistência técnica. Se o veículo quebrar, é problema da empresa, a empresa vai ter que substituir o veículo. Né? Então, assistência técnica, ou consertar, assistência técnica está dentro da solução que eu vou contratar. Então, ela tem que estar dentro da descrição da solução como um todo. Gente, presta atenção. Olha que interessante. Tudo que estiver dentro da solução que eu estou contratando entra dentro da solução como um todo. Motorista, o seu motorista ele está dentro do contrato, dentro da solução, descrição da solução como um todo. As contratações correlatas ou interdependentes é aquilo que estiver fora da contratação atual, contratação do processo que você está fazendo, do ETP, né? Da contratação do ETP, desse ETP, mas eu vou resolver por contratação. Essa contratação já está planejada ou já está sendo, já está em andamento, né? Já está, o processo já foi autuado ou já existe essa contratação, né? Então tudo que estiver fora da minha contratação do ETP, mas já estiver em andamento, eu vou colocar dentro de contratações correlatas ou interdependentes. Então, por exemplo, aqui eu vou comprar um veículo, eu vou contratar só a locação do veículo, mas eu tenho ou terei um outro contrato para motoristas. Ele tem que entrar aqui nas contratações correlatas ou interdependentes. Tá? E agora vai ficar fácil. Tudo que estiver fora das contratações correlatas ou interdependentes, né? Na verdade, estiver fora da contratação desse ATP e não for uma contratação, eu vou colocar em providências da administração fora desse ATP que não seja contratação. Vamos aos exemplos? Por exemplo, motorista. Ora, eu estou fazendo um contrato e dentro desse contrato está previsto, que é o que eu estou fazendo no ATP, está previsto o motorista. Oferecimento de mão de obra de motorista.
prestação de mão de obra de motorista. Então ele vai estar aqui dentro da minha contratação, descrição da solução como um todo. Ah, Janderson, eu tenho um motorista, só que ele está em outro contrato. Não está dentro da minha contratação. Agora, perfeito. Então, está fora da contratação, mas se você resolve através de uma contratação, vai ser uma contratação correlata ou interdependente. E, por fim, providências da administração. Janderson, quem vai dirigir esse veículo é o motorista servidor. Eu não quero uma contratação, ou não terei uma contratação de motorista. São servidores que vão dirigir o veículo. Por uma decisão da administração, porque é uma carreira específica. Né? Então, ora, eu não tenho o motorista dentro da minha contratação, eu não tenho ele através de outra contratação. Então vai sobrar o quê como satélite? Providência da administração. Vai ser colocado nas providências da administração, que é a indicação do servidor que dirigirá o veículo. Locação, assistência técnica, a mesma coisa. Ora, a assistência técnica está dentro do meu contrato, descrição da solução como um todo. Eu vou ter que fazer uma contratação da assistência técnica, contratações correlatas ou interdependentes. E providências da administração porque eu vou estar fora da minha contratação atual, mas eu não vou fazer outra contratação. Vou resolver aqui dentro da própria administração, tá bom? Diferença das contratações correlatas ou interdependentes, vou passar para vocês aqui agora. Essa diferença ela é importante para fins de responsabilização do servidor. Né? O que é uma contratação interdependente? Interdependente. Contratação interdependente. Inter é entre, é um com o outro. Dependente que depende. Então, uma contratação interdependente é aquela que depende uma da outra. Em outras palavras, é uma contratação que não faz parte, está fora do meu ETP, mas eu dependo dessa outra contratação para que a minha contratação exista. Né? No caso da interdependente. Eu dependo da outra contratação. Então, por exemplo, o veículo sem combustível ele funciona? Não. Então, a contratação de combustível seria uma contratação interdependente. E outra, as contratações correlatas são aquelas em que a minha contratação atual não depende necessariamente dela, mas a contratação correlata faz eu fruir, faz eu utilizar a minha contratação atual de uma forma mais adequada, maximizando o meu objetivo. Por exemplo, contratação de motorista. Contratação de motorista, ela é correlata ou interdependente? Depende. Tá? Se no seu órgão, servidores públicos, nem outra pessoa pode dirigir o veículo, ou você não tem servidores que poderiam dirigir o veículo vai ficar parado sem um contrato de motorista terceirizado, ela é uma contratação correlata. Desculpa, ela é uma contratação interdependente. Por quê? Porque eu dependo dela para que a minha contratação atual funcione. De outro modo, se eu tenho servidores que podem dirigir o veículo, a contratação ela se torna correlata. Esse motorista terceirizado. Por quê? Porque eu vou conseguir utilizar melhor o meu veículo. Mas eu não dependo necessariamente desse contrato. Por que é importante para fins de responsabilização? Porque se o gestor, ou no caso, quem está elaborando o ETP, esquecer de colocar a contratação interdependente, vai ser responsabilizado. Por quê? Porque a gente vai ter feito uma contratação que não vai funcionar porque faltou uma contratação interdependente. Bom, gente, então a diferença é essa. Eu acredito que ficou bem mais simples compreender. Só para terminar aqui a minha explicação, o que são os elementos celebrativos? São aqueles em que eu vou celebrar as boas decisões tomadas na minha contratação, que são sustentabilidade,
e resultados pretendidos. Ora, eu vou celebrar aqui a sustentabilidade da minha contratação, seja através de medidas mitigadoras, a impacto causado pela minha contratação, seja apenas enaltecendo o caráter de sustentabilidade da socioambiental, sempre é socioambiental, vou explicar ainda, da minha contratação. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma contratação de veículo elétrico. Eu abro a sustentabilidade, pode ter impacto ambiental e medidas mitigadoras, mas eu posso abrir o top apenas para enaltecer uh, os benefícios de sustentabilidade que aquela minha contratação vai trazer. E resultados pretendidos, gente? Resultados pretendidos é toda a celebração que não é sustentabilidade. Vai trazer economia de recursos financeiros, vai trazer economia de recursos humanos, vai diminuir o processo de trabalho e, com isso, o custo transacional da administração. Tudo isso eu vou colocar em resultados pretendidos. E os resultados principais finais são quais? Está faltando o que aqui? Eu preciso fazer a estimativa de valor, de preço, e eu preciso fazer o parcelamento do objeto, dizer como que esse objeto vai ser contratado. Dentro do parcelamento do objeto, eu tenho que dizer a forma de seleção de fornecedor, né? A gente vai falar sobre isso no último módulo, no penúltimo módulo, salvo engano. Forma de seleção. E por fim, eu vou ter o quê? Posicionamento compulsivo. Agora veja como faz sentido isso aqui, gente, e é mais fácil de gravar. Presta bastante atenção. Ora, o que é principal é principal. O que é acessório, não necessariamente eu vou precisar. Por coincidência ou não, todos esses elementos ditos acessórios aqui, eles não são obrigatórios. Eles não estão naquele rol do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 1433. Os outros elementos, eles são obrigatórios, eles estão lá, via de regra, no artigo 18, parágrafo 2º. Eu preciso, pelo menos, desses elementos principais. A exceção aqui que eu coloquei de vermelho aqui é o quê? Os requisitos da contratação. E não é obrigatório, mas eu considero ele uma parte da solução escolhida. Então ele não é obrigatório porque eu vou abrir, digamos assim, mais um elemento dentro da solução escolhida se for necessário. E o levantamento de mercado, ele não consta no artigo 18, parágrafo 2º, mas nós já conversamos e é uma consequência lógica, a obrigatoriedade dele, do próprio conceito do ETP, que é escolher a melhor solução, conforme artigo 6º, que inciso 20 da Lei 1433, tá bom? Eu acredito que assim fica mais fácil de compreender os elementos. E agora, gente, eu já dei aqui, na verdade, a diferença entre os nossos 3 elementos acessórios satélites. Mas nós vamos fazer agora no chat GPT no próximo bloco.